Cartão laranja. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está ouvindo o Cartão Laranja. Este que vos fala sou eu, Everton D'Antônio, e estou encarregado de comandar o debate sobre a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Estamos chegando na reta final do campeonato, o Atlético Mineiro com o título muito bem encaminhado, mas ainda existe disputa tanto no G4 quanto no Z4, e a gente vai falar muito disso durante este episódio. Hoje comigo está apenas ele, Guilherme Garbini, e eu peço para que ele se apresente e dê também o seu destaque de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que acompanham mais um Cartão Laranja por aqui. Meu destaque vai para o público da final da Sul-Americana, um fracasso. Toda a logística feita pela Conmebol, um grande fracasso. Público baixíssimo no estádio, só tinha torcedor do Atlético Paranaense, o que também não foi tantos assim. Não fazia sentido algum mandar um jogo menor do que é o da semana que vem entre Palmeiras e Flamengo para o mesmo estádio, para um estádio tão grande. É um erro muito grande da Conmebol, que não valorizou o seu próprio conteúdo. Inclusive, eu acho que a gente mesmo valorizou mais do que eles aqui no Cartão Laranja. Nós valorizamos mais que a própria Conmebol. Com certeza, pois é. Pois é. E assim, desculpa, acho que foi um fracasso para se repensar se de fato dá para fazer final em jogo único em outro país, dessa forma que foi, quando a gente tem um campeonato menor, com torcidas menores, como é a Sul-Americana. E também dizer que vem sendo um fracasso toda a logística para a final da Libertadores. Vem sendo, porque os ingressos demoraram a se sair preço, demoraram a se sair a disponibilidade do mesmo. Aí nessa semana saiu mais ingressos para serem vendidos, então também está um fracasso. Mas evidentemente que no produto final não vai se tornar um fracasso, porque a gente está falando de duas torcidas gigantes, de Palmeiras e Flamengo, que vão lotar o estádio de um jogo maior também. Mas completamente um total fracasso, um descuido total da Conmebol, que não valorizou o seu próprio produto, que é a Sul-Americana e a própria Libertadores. Inclusive, parabéns ao Atlético Paranaense pela conquista do título da Sul-Americana, né, Gui? Parabéns ao Atlético Paranaense. Exatamente, parabéns. A gente acertou o palpite, hein, Acertamos o palpite, Não fiquem bravos conosco, acertamos o palpite, fomos pé quente nessa daí. E é verdade, Gui, tem toda essa questão de logística, né, da Conmebol. Preço também do ingresso, né? Preço, com certeza. Também foi caro da Sul-Americana, não foi só da Libertadores, caro. Mas deixo aqui, Guilherme, para agradecer novamente ao pessoal que nos deu apoio nesse vídeo da Sul-Americana, que cederam as suas visualizações. Já passamos de 300 visualizações. Ficamos muito felizes com esse resultado. E peço, lógico, antes agora do que depois, eu vou pedir também no finalzinho do episódio, mas peço para que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like nos nossos vídeos, ative o sininho, siga-nos no Spotify e em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Nós temos de tudo e estamos em todo lugar. E não se esqueçam de assistir também o vídeo da finalíssima da Libertadores. Saiu no sábado. Assistam que tá muito bom o vídeo. E vocês vão curtir bastante, da mesma forma que ficou tão bom as visualizações do vídeo da final da Sul-Americana. Então assistam e façam tudo isso que o Everton já falou, que é muito importante. Não vou ficar repetindo novamente. É isso aí. Repetindo novamente, eu já repeti. É isso aí, nos deu uma moral lá no vídeo da Libertadores, que tá muito legal mesmo. Agora, Guilherme, vamos começar então o debate sobre essa 34ª rodada. O episódio de hoje vai ser um pouco mais curto, afinal, discutiremos apenas 2 jogos, Corinthians e Santos e Fortaleza e Palmeiras, já que o jogo do São Paulo foi adiado para o dia 24, justamente por ser contra o Atlético Paranaense. O Atlético estava em Montevidéu, conquistou o título e, portanto, o jogo teve que ser adiado. Então, começaremos falando de Corinthians e Santos, a vitória do Timão em cima do Peixe lá na Neoquímica Arena, com gols de Jô e Gabriel. Quero falar sobre o Gabriel, hein, Guilherme, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre ele. Antes de começar todo esse debate, eu quero levar para um lado mais técnico, mas não no sentido de ter técnica de dentro de campo, mas para o lado dos treinadores de Santos e Corinthians. Primeiramente, Guilherme, qual a porcentagem de culpa que você atribui a Fábio Carille nessa derrota
do time santista? Olha, é muito grande. A porcentagem em si, acho que não tenho assim, algo exato, mas muito grande. Foi um grande responsável também, quanto os jogadores do Santos que, né, digamos que são abaixo tecnicamente, né? A gente tem um time do Santos bem pior do que nas últimas temporadas. O Santos sem Marinho, diga-se de O passagem. Santos sem É Marinho, bom com o lembrar. Lucas Braga entrando só no segundo tempo, porque também Sim. volta de lesão, o Léo Batistão fora. E Então o Pirani saindo do meio do jogo. um Santos bem mais mexido do que se deve quando você não tem uma equipe tão boa como o Santos já tem nas últimas temporadas. Então o Santos é aquilo, não dá para fugir do que a gente sempre fala por aqui. O técnico é culpado? Mas a principal culpa vem de cima, vem das últimas direções do Santos que afundaram o Santos financeiramente e que fazem o Santos ter um elenco completamente diferente do que teve no início desse ano, quando disputou a final da Libertadores com o Palmeiras. Então é um time novo, é um time com poucos atletas que estavam naquele elenco que quase venceu a Libertadores. Então, enfim, é complicado a gente falar sobre isso, porque é muita mudança no Santos que, assim, a cada 3 meses o Santos se muda. Se não é de treinador, é de jogador. Se não é de jogador, é de treinador. Então, enfim, fica difícil, mas é evidente que o Carille tem sim muita culpa no time do Santos. Foi um Santos... postura não poderia ter sido outra, Gui? Sim, é exatamente o que eu ia falar agora. Eu tenho certeza que sim. E quando eu digo postura, assim, eu acho que o Corinthians tem muitos méritos em ter fechado o Santos da forma que fez, em ter pressionado o Santos da forma que fez e ter feito o Santos ficar tão recuado, tão acuado do jeito que ficou. O Santos com 25 minutos do primeiro tempo, se o Santos tinha 20% de posse de bola, era muito, só dava Corinthians. E assim, pressionando, parecia aqueles jogos de tudo ou nada da equipe corintiana, mas assim, de um modo interessante, porque o Corinthians não dava o contra-ataque ao Santos. E o Santos, por sua vez, não conseguia sair da pressão do Corinthians. E errava muito passe lá atrás. Foi um Santos que, assim, se fosse o time do Fernando Diniz, por exemplo, a gente já tá aqui dizendo a saída de bola do Diniz. A gente pode dizer que foi saída de bola do Carille também. Foi assim... dava até desespero olhar para o time do Santos e ver que o time não conseguia sair com a bola no pé e errava passes bestas de 5 metros e que muitas vezes deveria dar um chutão à frente, aquela famosa ligação direta que não é proibida. Às vezes os times acham que é proibido chutar a bola para frente e tentar uma segunda bola, né, com um atacante brigando com o zagueiro e a sobra da bola. O Santos não tentou isso, era o tempo todo tentando sair curto, não conseguia, errava o passe e dava mais chances para o Corinthians criar outras oportunidades de gol. Então, enfim, foi ruim por conta disso, e aí sim, o Carille tem muita culpa nisso, porque é ele que treina o time, e ele fez um time totalmente acuado, e que ao não conseguir sair com a bola nos pés, também não tinha uma outra opção, que era a ligação direta, porque o Diego Tardelli, por exemplo, que é o centroavante do time, vinha o tempo todo buscar a bola atrás. Então é necessário, às vezes, você afundar um pouco a linha adversária do adversário, né? E tentar esse tipo de ligação direta não é proibido e às vezes dá certo. E nesse tipo de jogo é interessante fazer o que o Santos não fez, principalmente no primeiro tempo. Mas se por um lado o Fábio Carille foi mal, e eu acho que foi muito mal nessa partida, a gente não pode dizer o mesmo do Silvinho. Afinal, o Corinthians fez a sua melhor partida com o comando de Silvinho. E é de se elogiar, né, Guilherme? Porque a gente tantas vezes pede aqui um Corinthians mais agressivo, um Corinthians propositivo, e finalmente tivemos isso contra o Santos. Queria que você desse uma analisada nesse jogo do Corinthians. Você já citou muito bem que o Corinthians fez com eficiência a marcação em cima do time santista. Queria que você avaliasse um pouco também essa questão do ataque que funcionou contra o Santos neste domingo. Sim, foi um Corinthians bem diferente, né? Foi diferente dos últimos jogos. Um Corinthians muito mais agressivo, tentando roubar a bola naquela famosa regrinha que ficou conhecida de 7 segundos, quando você perde a bola, tentar recuperar ela nos primeiros 7 segundos que você tá sem ela. Foi um Corinthians que conseguiu fazer muito isso, mordeu bastante, foi intenso, dividia todas as bolas também por ter a torcida ao seu lado, a gente não pode deixar de dizer isso. A torcida do Corinthians empurrou muito bem o time, como quase sempre faz, ou então como sempre faz. E também com mudanças táticas, eu diria, o Corinthians. Eu vi o Renato Augusto, o Corinthians marcando mais um 4-4-2,
né? Sair um pouco daquele 4-1-4-1 que eu sempre dizia aqui, que eu acho que é até um demérito de um técnico quando ele só tem só uma forma de jogar, e hoje o Silvinho fez diferente, e no domingo o Silvinho fez diferente, porque ele mudou, e aí a gente tem que dar méritos a ele. Então foi um Renato Augusto mais à frente, com o Gabriel e o Duqueiroz fazendo os dois meio-campistas por dentro, né? E o Roger Guedes e o GP nas alas. E também com os laterais sendo mais ofensivos. Outra coisa que eu também sempre disse aqui, o Fagner é muito bom. O Fagner ele não pode ficar apenas preso para defender. Então foi um Fagner que apareceu inúmeras vezes como opção de passe, chegando na linha de fundo, tendo mais liberdade para jogar. E também o Fábio Santos, menos do que o Fagner, é evidente, também pela forma física do Fábio Santos, é um jogador um pouco mais, com uma idade mais avançada do que o Fagner, então ele chegou menos vezes à linha de fundo, mas também chegou mais do que ele vinha chegando nos últimos tempos. Então foi sim um Corinthians diferente, mais ofensivo, mais agressivo, e que se demonstrou em campo. Foi a melhor partida, evidente, no comando do Silvinho, e foi 2-0 porque o Corinthians pecou nas finalizações, e aí sim, a gente pode dizer, perdeu alguns gols que não se pode perder, mas a gente não pode deixar de dizer que era jogo para terminar 3, 4, até talvez 5-0 facilmente, pela quantidade de chances que o Corinthians criou, e também, né, só para não dizer que está tudo errado com o Santos, méritos ao João Paulo também, que é um goleiro que a gente já elogiou aqui também, que fez grandes defesas, teve alguns chutes que ele conseguiu pegar muito bem, fez mais, se eu não me engano, fez quase 10 defesas no jogo, então, enfim, ele também foi muito importante para que o resultado não tenha sido mais elástico do que foi. Mas, Guilherme, você citou no seu primeiro comentário sobre este assunto, né, sobre o Corinthians e Santos, a escalação do time do Peixe, né? E eu trouxe aqui a informação de que o Pirani tinha saído no meio do jogo e tudo mais. Queria saber a sua opinião em relação aos jogadores santistas. Porque na minha visão, o Santos tem muitos jogadores com ótimo potencial, o Lucas Braga, o próprio Carlos Sanches, o Pirani também, que voltou a ser titular, não vinha sendo titular com o Fábio Carille. E queria saber se você acha esses jogadores com esse potencial para ser titulares. Porque para mim, eles agregariam muito mais à equipe santista. Lucas Braga, cito novamente, o Carlos Sanches, que sim, recém-voltado de lesão, é para se ter um tato maior com ele, mas é um jogador que agrega demais. E o próprio Pirani, né, que foi titular contra o Corinthians, mas não vinha sendo o titular do Santos. Queria saber a sua opinião em relação à titularidade desses jogadores. Então, o Lucas Braga ele até é titular, né? Ele veio de lesão, então ele jogou só 45 minutos por estar voltando de lesão. Lucas Braga é sim um dos destaques do Santos, um dos poucos destaques, aliás, desse Santos essa temporada. Também ele já veio bem no ano passado, né? Inclusive é algo que a torcida do Santos cobra do Cuca até hoje, ele não ter sido titular na final da Libertadores. O Lucas Braga é muito bom, ele vai ser titular quando voltar a estar 100%. O Pirani, eu também gosto dele, acho ele bom jogador, mas é um jogador que oscila um pouco mais. E na formação que o Carille vem plantando no time do Santos, né, com 3 zagueiros, eu acho que a função dele fica um pouco apagada, porque ele é um meia de ligação, né? Eu acho que ele funciona mais por dentro. Quando ele joga aberto, né, porque a formação do Santos vem sendo sem esse meia, eu acho que ele perde um pouco da qualidade dele. Ele foi o substituto do Marinho, né? Digamos que ele foi titular contra o Corinthians porque o Marinho não estava. Então acho que ele rende pouco nessa formação. E já o Carlos Sanches já é um jogador, como você disse, que voltou de lesão muito grave. É um jogador que também não voltou tão bem assim. Até antes da lesão ele vinha oscilando bastante. Ele é importante, ele é evidente, é um jogador muito experiente. Mas eu acho que ele é um jogador que, para ser assim, sabe, jogar um jogo como titular, outros não. E também tenho minhas dúvidas se ele dá tão certo assim nesse tipo de formação que o Carille vem plantando no time do Santos. Aí você vai perguntar para mim, imagino eu, tá, então tem que mudar a formação? Não sei, talvez não, porque eu acho que aí tem outras peças que crescem no Santos. A gente não pode esquecer também que o Santos veio de algumas vitórias boas, né? Ganhou da Chapecoense, ganhou do Bragantino. E aí tem alguns méritos do Carille de ter trazido o Felipe Jonathan como um meio-campista, basicamente, ter dado mais liberdade ao Maddson, porque essa formação de 3 zagueiros dá liberdade a ele.
Então é aquilo, você tira de um lugar, mas ganha em outro. Enfim, quem tá no dia a dia é o Carille, acho que ele tem mais potencial para dizer sobre isso, né? Agora, a gente não pode deixar de dizer que o Santos, nesse quesito no jogo contra o Corinthians, foi muito mal na questão de saída de bola, de errar muito passe, e aí sim o Carille tem que ser cobrado por isso. Talvez o nome mais cobrado do Corinthians nas últimas semanas seja o do Gabriel. E é um jogador importante pro Corinthians, que tem uma história, 2017 e tudo mais, mas vem sendo muito cobrado pela torcida. Contra o Santos, ele fez o segundo gol do Corinthians, né, decretando, portanto, a vitória corintiana. Queria saber de você se o Gabriel merece mesmo essa titularidade, se ele merece mesmo essas críticas que vem recebendo. Porque, por exemplo, na minha visão, contra o Flamengo, que foi quando o Corinthians perdeu de 1-0 e ele tomou uma caneta do Rodinei, eu achei muita injustiça o que fizeram com ele, culpando pelo gol do Flamengo. Pra mim, a culpa não foi só dele, ali foi um erro coletivo. Inclusive, a gente tem que lembrar que Vitinho também estava na marcação e não fez o bote. Então, foi um erro coletivo do time do Corinthians. O Fábio Santos também estava no ataque, não voltou a tempo, né, de fazer o combate com o Rodinei. Então foi um erro coletivo. O Gabriel vem sendo muito criticado, Gui. E quero saber se você concorda com essas críticas e se a função dele como titular se justifica dentro de campo. O Gabriel é aquele tipo de jogador que a torcida sempre tem problemas com ele, mas que ele é essencial para a forma que o time joga. Sobretudo como jogou contra o Santos, ele foi essencial. Quando você me perguntou, se eu não me engano, no jogo contra o Fortaleza, se o Vinho tinha acertado na escalação, eu respondi que sim, porque o Gabriel é um jogador para você tentar recuperar bolas quando você está no campo de ataque. Né? Você perde a bola, você possivelmente vai dar o contra-ataque ao time adversário. O Gabriel é esse jogador de pegada, de desarmar. Então ele é muito importante. E aí a gente pode colocar nesse jogo contra o Santos que ele desarmou muitas bolas, brigou muitas vezes. Isso ele sempre faz, né? O brigar, ele sempre briga, ele sempre deixa tudo dentro de campo, né? Ele é um jogador com raça. O que a torcida do Corinthians sempre cobra dele é o fato de ele não ser tão bom assim com a bola nos pés, de passar muita bola para trás. Mas aí a gente tem que ver se o time tá para frente. Né? Para o jogador tocar só a bola para trás, a gente tinha que ver se o time tá para frente. Cito aqui, no jogo contra o Santos, algum torcedor do Corinthians viu o Gabriel tocar tantas vezes para trás? Eu não vi, por exemplo. Eu vi o Gabriel dar bastante passo para frente, tentar bastante jogadas. E aí por quê? Porque foi um Corinthians mais ofensivo. Porque foi um Corinthians que liberou mais os laterais. Um Fagner com mais aparição no campo de ataque. Então aí é evidente que os passos vão ser para frente. Né? Nem sempre a culpa é do jogador nesse sentido. Ele só dá passo para trás. Mas tem tanta gente assim na frente para ele tocar? Então, enfim, nesse jogo contra o Santos teve. Nos outros não teve. Agora é saber se o Corinthians vai continuar desse jeito. E aí eu acho que o Gabriel vai continuar dando passo para frente como ele deu contra o Santos, porque os jogadores estavam aparecendo na frente, né? E é aquilo também, os jogadores muitas vezes eles não têm que estar na frente, ele tem que chegar na frente, né? Você estar na frente, você dá ao adversário a marcação simples. O adversário tá ali, tá te marcando, não vai precisar correr atrás de você. Agora, quando você ataca o espaço, você não está naquela posição, você vai chegar nela, é diferente. E o Corinthians fez muito isso, repito, muitas vezes com o Fagner no jogo contra o Santos. Como sempre, cirúrgico em seus comentários, Guilherme Garbini. O Santos tem pela frente o Fortaleza dentro de casa, lá na Vila Belmiro, e o Internacional no Rio Grande do Sul no final de semana que vem. Já o Corinthians enfrentará o Ceará fora de casa neste meio de semana e enfrenta o Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, na Neoquímica Arena no próximo domingo. Guilherme, vamos aproveitar então que falei de Ceará e vamos falar do seu maior rival, o Fortaleza, que venceu o Verdão dentro de casa. Jogo lá no Nordeste e o Fortaleza saiu com a vitória com o gol único, o gol singular de Robson.
Guilherme, queria que você, antes da gente começar a adentrar esse universo que foi o jogo entre Fortaleza e Palmeiras, tem muita coisa pra gente comentar. Queria que você desse um panorama geral de como foi essa partida na sua visão. Olha, o jogo foi bem chato. Um jogo bem chato, com poucas oportunidades para cada time, né? Fortaleza chegou pouco, o Palmeiras no primeiro tempo foi com mais posse de bola, mas é aquilo, o posse de bola tá longe de ganhar jogo, porque a posse de bola do Palmeiras foi defensiva, foi do goleiro aos zagueiros, dos zagueiros aos volantes, dos volantes voltando novamente para trás. Então o Palmeiras não conseguiu progredir no jogo, também por mérito do Fortaleza. E aí eu coloco uma relação entre o jogo do Fortaleza com o jogo do Corinthians. O Fortaleza também foi um time muito intenso, com muita pegada, subindo a marcação na hora correta. Então, méritos também ao Fortaleza, mas também, é evidente, deméritos do Palmeiras nesse sentido. Teve um gol do Palmeiras no finalzinho da partida que foi anulado pelo VAR. Foi o gol do Patrick de Paula. Quero saber se você concorda com essa anulação. Ao meu ver, por exemplo, o jogador não, o Gustavo Gomes, né, que tá ali na jogada, ele não interfere na visão do goleiro. Então eu não sei se caberia o impedimento nessa jogada. Quero saber a sua visão, mas pra mim o gol deveria ter sido validado. Digamos que o gol só foi invalidado porque o Marcelo Boeck falhou no lance, né? Se a bola entra ali, acho que o VAR não ia nem olhar se a bola entra com o Marcelo Boeck não falhando, né? Se fosse um gol com a bola direto, sem falha do goleiro, acho que não ia ter problema nenhum. Também não concordo, eu acho que eles deviam fazer alguma forma com, sei lá, um chute de muito longe, esse tipo de impedimento não interfere. Porque, desculpa, não interferiu na reação do Marcelo Boeck, o chute foi muito de longe, a bola passa desapercebida pelo Gustavo Gomes, eu acho que não foi. E aí, é o seguinte, o Abel até disse na coletiva, pra gente ver, né, como são opiniões diferentes, o futebol é muitas vezes assim por ser um esporte muito interpretativo. Ele disse que concorda com a decisão do juiz, mas aí cobrou critério, porque Palmeiras e Fluminense, o Fluminense fez um gol, o segundo gol do Fluminense foi da mesma forma e não foi anulado. Então, enfim, a falta de critério no Brasil é gigante. Então, o que eu digo, por mais que eu não concorde... E também não foi anulado com muita exatidão. Eu concordo com a não anulação desse gol do Fluminense. Sim, mas se, por exemplo, se os dois fossem anulados, beleza, é um critério, entende? Eu acho que se a nossa arbitragem conseguisse seguir pelo menos um critério, já era um passo muito à frente. Mas infelizmente, nem isso a gente consegue. Pra mim, esse tipo de anulação, ela muitas vezes não faz sentido. Por quê? O jogador tá ali, ok. O chute vem de muito longe, como foi o caso do Patrick de Paula, como foi o caso do jogador do Fluminense também. Iago Felipe, sim. Iago Felipe. E, por exemplo, ok, o cara chutou, o cara tava lá. É nítido que o Casares na jogada do Fluminense e o Gustavo Gomes se retiraram da bola. Se retiraram da trajetória dela. Para não interferir na jogada. Para não interferir. Ou seja, se a bola bate neles, eles estariam em posição de impedimento. Aí, ok, a anulação deveria ter sido marcada. Agora, eles estão se retirando. Sim, eles não estão tampando a visão do goleiro, não estão cobrindo nada. Então... Independentemente da situação em que eles se encontram ali, a jogada seria invalidada. Para mim, isso não é uma justificativa. Eles estão justamente retirando o corpo para não atrapalhar a trajetória. Então, para mim, é muito claro a não interferência desses jogadores no lance. Muito menos na visão dos goleiros. Então, para mim, os dois lances deveriam ter sido validados. Aliás, contra o Fluminense foi validado corretamente, na minha visão. E contra agora Palmeiras e Fortaleza, o lance também deveria ter sido validado, seguindo aí, portanto, o empate do Verdão, né? Mas, Guilherme, quero saber, então, a respeito da final da Libertadores. Inclusive, relembrar os nossos ouvintes que lançamos o episódio da Libertadores, um especial Libertadores. Tá muito legal esse episódio. Peço para que vá lá, dê um gostei, dê a sua visualização, comente lá o que achou e já coloque o seu palpite nos comentários. Mas, Guilherme, o Palmeiras, ele carrega agora a sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro.
ele vai, de certa forma, com uma pressão um pouco maior para essa final de Libertadores? É claro que ainda tem um jogo nesse meio de semana contra o Atlético Mineiro. Mas é uma pressão que existe e, de certa forma, é desnecessária? Eu acho que é uma pressão que existe, sei se é desnecessária, mas eu repito o que já disse no episódio especial. Acho que isso não interfere dentro de campo, como eu falei lá. O Palmeiras enfrenta, antes de ganhar do Atlético Mineiro na semifinal, ele enfrenta o Corinthians, toma 2 gols do Roger Guedes, que é um ex-jogador do Palmeiras, então que tem toda uma história por trás disso. E o Palmeiras vai e consegue passar de fase. Então eu acho que isso não vai entrar em campo. O Abel sabe comandar o elenco muito bem, já demonstrou isso inúmeras vezes. Então eu acho que é uma pressão que assim, tenho minhas dúvidas se desnecessário ou não, porque como o Abel já disse várias vezes, ele tem um plano. Então, enfim, acho que a gente de fora temos que julgar. O cara, ele tá lá dentro, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe a condição dos atletas, ele sabe o quanto cada atleta pode entregar nesses minutos desses últimos jogos no Brasileiro. Então a gente não pode julgar tanto assim o porquê que ele coloca o time titular aqui ou porquê que coloca ali. Então, acho que minha opinião é mais ou menos por aí. Ah, mas a gente pode questionar sim. Inclusive, irei questionar nesse momento. Porque contra o São Paulo, ele colocou o time reserva. Em um clássico, um choque rei, um jogo importante para o Palmeiras. Com a justificativa de que colocaria o time titular contra o Fortaleza, devido a estar 7 dias da final da Libertadores. Contra o São Paulo ele perdeu com o time reserva e contra o Fortaleza ele perdeu com o time titular. Até que ponto essa estratégia faz sentido? Eu sei que ele pode ter um plano, tudo mais, ok, mas também cabe a nós analisarmos essas partidas, analisarmos esse plano e essa estratégia do Abel Ferreira, que até então não se faz muito positiva. Acho que questão de ser positiva ou negativa, a gente só vai saber depois, às 7 horas ou um pouquinho mais, o dia 27. Isso tudo vai ser esquecido se o Palmeiras for campeão da Libertadores, é evidente. Sobre a questão de ele ter colocado as reservas contra o São Paulo... Mas e se não for, Guilherme? E se não for? Se não for, vai ser tudo errado. A situação se agrava? Mas aqui no Brasil é sempre assim. Se ganha, tá tudo ótimo. Se perde, vai estar tudo errado. O Renato Gaúcho, se perder a final, o planejamento dele vai ser errado também. Aqui o julgamento é nesse nível. Então, ele não colocou os titulares contra o São Paulo. Ele tinha como colocar os titulares? Ele não tinha como colocar os titulares. Gustavo Gomes e Piquerez estavam na seleção. O Felipe Melo estava suspenso. O Dudu estava fora porque tinha sido expulso. Então, ele já não tinha como colocar os titulares contra o São Paulo. E aí, muita gente falou, porque o Abel não conhece o clássico. Gente, o CT do Palmeiras é vizinho do CT do São Paulo. Ele sabe o que é o clássico. É evidente, ele pode não ter o sentimento, a sensação do que é o clássico por ser um cara de fora e não estar aqui conosco há tanto tempo assim. Mas ele sabe o que é o clássico, ele já citou várias vezes em coletiva, em entrevistas, ele já falou que ele já leu várias vezes o livro do Tele Santana, inclusive já nas entrevistas ele dizia, agora vou ter que elogiar o meu rival. Então, enfim, quem diz esse tipo de coisa é que não conhece, não estudou, não vê entrevistas do Abel Ferreira. Ele sabe sim o que é o clássico. Ele sabe, eu acho que ele sabe o que está fazendo quando deixa os titulares de fora contra o São Paulo e coloca-os no jogo contra o Fortaleza. Aí sim a gente pode dizer o seguinte, mas perdeu contra o Fortaleza. Sim, perdeu. Mas a gente também não pode deixar de dizer que sim, foi uma partida ruim do Palmeiras, foi péssimo, não jogou bem, mas os jogadores estão com a cabeça no dia 27. Isso acaba sendo subconsciente. Tem uma dividida aqui e ali, o cara tira o pé. Em jogo assim, tira o pé. Por mais que tenha tido uma desavença entre o Gustavo Gomes e o Everton, coisa de jogo. Então, acho que a gente tem que tirar um pouco essa questão e entender que o cara, ele tá lá dentro, ele sabe o que ele tá fazendo, ele tem o núcleo de performance e saúde ao lado dele, ele sabe quantos minutos cada jogador tem para jogar ou não.
Agora, se vai dar certo ou não, a gente só vai tirar no dia 27. Lembrando que, quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores, no começo desse ano ainda, na Libertadores de 2020, mas que terminou nesse ano, ele também colocou o time reserva em alguns últimos jogos. O último jogo que ele jogou contra os titulares havia sido contra o Corinthians. Depois ele teve mais 3 jogos e colocou reserva aqui, colocou um time misto ali. Então, enfim, como eu disse no episódio também da Libertadores, a gente não sabe nem quais serão todos os titulares do Palmeiras. Repito aqui, eu não sei se Gustavo Scarpa será titular, não sei se Mike será titular, e acho que Felipe Melo será titular. Então, acho que fica essa questão, e acho que a gente devia respeitar um pouquinho mais a decisão da pessoa que está lá 24 horas por dia, sabendo sobre tudo do clube. Antes de encarar o Flamengo na final da Libertadores no sábado, dia 27, o Verdão enfrenta o Atlético Mineiro lá no Allianz Parque, a despedida oficial do Verdão, do alviverde imponente da sua torcida, rumo a Montevidéu, hein, Guilherme? Bom, com isso então fecho mais um debate sobre este Brasileirão, a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Agradeço a todos que ficaram conosco até aqui, peço para que nos sigam nas redes sociais, temos Twitter, Facebook, Instagram, temos tudo. Peço para que se inscreva no nosso canal, deixe sempre o seu like, comente também, isso fortalece bastante nosso trabalho. Dê uma moral lá no nosso vídeo especial Libertadores, está muito legal mesmo, peço para que vão lá e dê essa ajuda pra gente. E bom, depois de ter dito tudo isso, Guilherme Garbini, só me basta dizer, falou!